Tá começando mais um De Trás à Frente e nós precisamos falar de virgem depois dos 30. Fala moçada, beleza? Aqui é o Gabriel Saul e tá começando mais um De Trás pra Frente e hoje vídeo importantíssimo porque nós precisamos falar de virgem depois dos 30. O último mangá publicado aqui no Brasil pela editora Pipoca e Nanquim. Muito obrigado, galera do Pipoca, por ter cedido o material aqui pro canal para eu poder comentar sobre este maravilhoso lançamento, porque merece. É um dos melhores mangás do ano fácil. Mas antes de continuar o vídeo, não deixe de dar aquele seu like, aquela sua curtida. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque tem vídeo novo por aqui toda quinta-feira. E também não deixe de clicar no sininho, porque o YouTube não está entregando todos os vídeos pra galera. Primeiramente, eu queria dizer que este vídeo não será igual aos outros focados em algum mangá, porque eu decidi que esse aqui eu só vou comentar com vocês a minha experiência, conversar sobre o mangá e falar tudo que eu senti lendo, sabe? Se você quiser saber mais sobre o formato e outros detalhes do mangá, não deixe de clicar aqui no card e ir assistir o vídeo de lançamentos de maio. Para mostrar um pouquinho para vocês, tirando a sobrecapa, nós temos aqui a capa que tem esse metalizado. É lindo, lindo, lindo. Ficou maravilhosa essa edição. É importante falar que aqui mesmo no volume tem escrito alerta de gatilho emocional, automutilação e suicídio. Então, se você é uma pessoa sensível, não gosta desse tipo de assunto, prefere evitar, não recomendo que leia o mangá e talvez que nem continue assistindo o vídeo, porque são temas bastante pesados. Acho que nada mais justo começar comentando que nenhum país é uma maravilha, é 100% perfeito. Não existe isso. Muitas pessoas endeusam o Japão, realmente tem muitas coisas por lá que são extremamente melhores que o Brasil, na verdade em sua maioria, só que os problemas sociais do Japão estão muito mais enfincados nas raízes do país do que muitos imaginam. E Virgem depois dos 30 trata sobre os homens de meia idade que estão lá, enraizados no Japão de uma maneira que atrapalha todo o círculo, tanto econômico, quanto social, quanto qualquer círculo que influencia o povo japonês. Então, o que eu gostaria de falar é que não endeusem nenhum país. O Brasil tem muitos pontos positivos, e é claro, hoje em dia em evidência são mais os negativos, mas todos os países são assim, e eu acho que isso é importante ressaltar. É importante a gente colocar isso na nossa cabeça e parar de diminuir o nosso país. E aqui dentro nós temos o Atsuhiko Nakamura entrevistando esses homens de meia idade. Lembrando que o Atsuhiko Nakamura escreveu um livro sobre isso, ele ia postando os capítulos num site, e aí depois foi compilado em um livro, e aqui foi adaptado este livro, beleza? Então é uma adaptação. Além disso, aqui dentro nós temos apêndices escritas pelo Atsuhiko Nakamura para que deixe a leitura mais imersiva, dando detalhes e falando um pouquinho mais diretamente com o leitor sobre esses homens. Aqui dentro nós temos 8 histórias com homens em situações diferentes. Aqui dentro nós temos tópicos de cuidadoria de idosos até fãs de animes e idols. E também temos até mesmo encontro de casais, né, para você encontrar uma noiva, um noivo. Então é muito abrangente, consegue falar de muitos temas de maneira bastante pertinente. E dá pra ver que o autor sabe muito bem do que ele tá falando, principalmente porque ele conviveu com isso durante 6 anos, trabalhando na cuidadoria de idosos. Ele trabalhou nessa área, por isso que ele começou a ter essa ideia de escrever sobre os homens de meia idade, já que eles estão principalmente ligados a essa área lá no Japão. Uma área um tanto quanto diferente para ser abordada em um mangá. E muitas pessoas nunca pararam para pensar como é que funciona isso lá no Japão. O primeiro virgem abordado aqui é aquele que o Atsuhiko Nakamura conheceu primeiro. Quando ele começou a trabalhar nessa área de cuidadoria, ele conheceu esse homem aqui, o Sakaguchi. E é importante falar que grande parte da população japonesa é de idosos. Tipo, grande parte mesmo. Então, é uma área muito importante. Uma coisa que liga todos esses homens é o bullying.
todos eles sofreram bullying em algum momento da sua vida, seja na escola, seja no trabalho. Então, gente, quem acha que bullying é só uma coisa, bullying é aquilo ali, né? Existe. As pessoas estão exagerando. Para com isso. Tipo, simplesmente esquece isso. Bullying é uma coisa séria que afeta todo mundo. Antes de você fazer, de você pensar que isso não é importante, que isso não vai fazer diferença na vida de ninguém, ser um alvo de bullying, pense duas vezes, pelo amor de Deus. É sério. Bullying é uma das piores coisas da sociedade moderna. Além disso, os homens de meia idade são divididos em dois pontos. Aqueles que não possuem autocrítica, que eles acham que eles estão todos certos, que tudo é culpa dos outros, e nada é culpa deles, uma hora vai chegar a mulher da vida deles e vai dar tudo certo. E o outro grupo que começou a entender que tem algo errado com eles, que eles precisam arrumar isso, mas acaba sendo autodepreciativo demais, e eles chegam a um ponto de que essa vida não vai dar certo, não vai funcionar, e eles tentam cometer suicídio. Então, são dois lados diferentes. Para ser considerado um virgem de meia idade, tem que ter passado dos 30 anos, tem que ser solteiro e não ter tido nenhuma experiência sexual. Esses homens parasitas se enfiam nos cantos da sociedade japonesa. Seja na cuidadoria, seja na internet, todos eles têm problemas sociais, principalmente com comunicação, não conseguem conversar direito, principalmente com mulheres, não conseguem se expressar, todos eles buscam de alguma maneira uma aprovação ou uma satisfação em alguma coisa. E também é importante falar que a escolaridade está muito ligada a esses homens. Aqui temos homens que nem concluíram o colegial, mas também temos homens que foram até a pós-graduação. Então são todos os tipos de pessoa mesmo, incluindo classe baixa, média e alta. Todos eles são extremamente inocentes. Grande parte desses homens falam que para eles se relacionarem com uma mulher, primeiramente ela precisa ser virgem. Sim, é verdade isso. E aí eles ficam tratando isso como endeusamento, né? Colocam a mulher num pedestal ultra mega master elevado, e aí eles não conseguem se relacionar direito porque a mulher eles colocam lá no topo e eles estão aqui no chão. Eles ficam, não, tem que ser virgem para eu me relacionar, ela tem que ser pura. Então, esse é um problema que vai muito além do virgem de meia idade. E isso espelha muito no público otaku, no público de animes e mangás, e no público também de idols, aqueles que são fãs das idols. Não posso negar que essa área é realmente a que mais me chama atenção por eu gostar de cultura japonesa no geral, principalmente animes e mangás. E aqui nós temos um homem que fantasia com 2D. Ele simplesmente desenha mulheres que ele criou na cabeça, que é a perfeição pra ele. E aí ele fantasia, cara. E ele assiste os animes, fica fantasiando nos animes. E esse homem vive no conformismo de uma maneira estupenda. Alguns buscam até mesmo sair desse marasmo. Inclusive aqui nós temos um que parece ter conseguido, o que é bastante interessante, porque a obra ela só apresenta o problema, ela não tenta corrigir, ela não fala, olha, nós conseguimos corrigir se fizermos isso, isso e aquilo. Não, alguns desses homens chegam até mesmo até a aversão a mulheres de verdade. Eles olham a mulher e falam, nossa, que nojo, olha, uma mulher. Eu já sabia que existia coisas desse tipo no Japão, mas eu não pensei que era tão profundo e pior. Ler isso me deixou bastante preocupado, sabe, com toda essa cultura otaku que existe, porque essa infantilização das personagens para que elas fiquem ali com uma aparência entre 12 e 14 anos, sendo que elas no mangá têm, sei lá, 17, 18, 19, ou até mesmo menininhas, crianças que aparentam ter 6 anos e na verdade têm 80, 100, 200, seja lá na história que for, é um espelho daquilo que nós encontramos aqui. Os homens querem cada vez mulheres mais puras, virgens, e aí a idade vai diminuindo, e aí uma hora o cara tá sentindo atração por uma garota de 8 anos. E aí é pedofilia, cara, é errado, tá totalmente... É absurdo, cara.
ler isso aqui foi um soco na cara. Essa cultura de animes e mangás, por mais que nós saibamos que existem muitas coisas maravilhosas, existem muitas coisas ruins. Em toda a temporada tem pelo menos uns 2 animes de um monte de criança, tipo, fazendo coisas. E alguns, eles funcionam, né? Eles não são sugestivos, eles são só uma história condizente com aquilo que está acontecendo. E outros, eles passam totalmente do limite, que dá pra ver que o público é mais focado no homens mais velhos que gostam desse tipo de conteúdo. Essa indústria simplesmente aponta para esses homens e fala, ó, esse produto é para vocês. Vocês sustentam a indústria, nós temos que fazer produtos para vocês. E aqui nós temos também idols. Sim, para quem não conhece essa cultura de idols, são aqueles grupos com 48 mulheres, sabe? Tipo o AKB. Então, é uma coisa que no Japão tem crescido cada vez mais. Existem grupos aí, tipo o AKB, que tem mais de 300 mulheres, tem até votação pra ver quem entra no grupo principal. É umas coisas muito insanas. Eu não acho que idols é uma problematização em tudo, mas eu acho que existem pontos ali que precisam ser discutidos. Como, por exemplo, as garotas, elas têm uma faixa de 16, 17 anos, e grande parte do público são esses homens de meia idade que vão nos shows, ficam lá mexendo a luzinha, ficam gritando, vão nos encontros pra apertar a mão das suas idols maravilhosas que eles endeusam, que é uma maravilha. E tem coisas incríveis e nojentas. Como eu já ouvi falar que eles passam a mão no saco antes de apertar a mão da idol. E aqui também tem aquele rapaz que compra 300 CDs, porque cada CD vem com um bilhetinho que te dá 60 segundos pra ficar apertando a mão de uma idol. Aí ele junta esses 300 tickets que dão no total 8 minutos segurando a mão da mulher, e ele vai lá, fica segurando 8 minutos a mão da idol que ele tanto ama, que ele tanto endeusa, que ele tanto vê em seus sonhos. Inclusive alguns deles endeusam tanto que não têm sonhos sexuais. Eles falam que eles estão ultrapassando o limite, que eles estão desmoralizando as garotas. Esse rapaz que é aficionado por idols, ele trabalha, e depois que ele trabalha, ele consome todos os tipos de cultura sobre idols nos seus tempos livres. Então, ou ele tá trabalhando, ou ele tá consumindo esse tipo de coisa. Ele só faz isso. Longe do trabalho é só isso. E ele gasta todo o dinheiro que ele ganha do trabalho nisso, pra fazer com que a garota lá que ele gosta tanto entre no grupo principal com os seus 300 votos que ele teve direito porque comprou 300 CDs. Falando em idols, eu queria recomendar para vocês um documentário que tem na Netflix chamado Tokyo Idol. Então procura lá, tem 1h30 de filme mais ou menos, e é extremamente interessante e fala sobre todo esse mercado de idol. Sobre tanto a parte mais obscura quanto a parte principal. Vão lá, assistam e depois comentem aí embaixo, me chamem no Twitter, porque é algo que precisa ser comentado também. Nós também temos um homem que era ator pornô. Sim, ele era ator pornô, mas ele não fez sexo durante a vida, já que ele cometeu suicídio, que ele queria ser alguém conhecido, alguém famoso, e aí ele ia passando de área para área até que ele acabou caindo na área de ator pornô. E as mulheres que, né, ele teria como parceira ali para trabalhar simplesmente não queriam ter contato com ele. E muitas pessoas provavelmente vão se perguntar, mas por que não perde a virgindade com uma garota de programa? Simples. Se eles todos são inocentes, eles têm essa pureza que eles tanto dizem, vocês acham mesmo que eles considerariam fazer sexo, perder a virgindade com uma garota de programa? Grande parte deles não, porque tem essa ideia. Mas aqui, por exemplo, tem um rapaz que ele faz isso. Outros homens aqui também se automutilam. E tem muitas situações complicadas, não é só um que se automutila, mas tem uma história aqui que é praticamente focada nisso. O cara faz isso em algumas situações bem complicadas. Mas uma coisa também é que todos eles sofreram de alguma maneira uma desilusão, principalmente amorosa. Geralmente é amorosa. Aconteceu uma vez, a pessoa não tem forças o suficiente pra levantar e ir pra próxima. Esses homens de meia idade são completamente sensíveis em relação a tudo. Qualquer coisa é motivo para apontar o dedo para outra pessoa, para ficar triste consigo mesmo, varia, né, de
homem para homem, de pessoa para pessoa. Esses homens de meia idade se infiltram nos cantos obscuros da sociedade japonesa como parasitas. Eles buscam uma aprovação de qualquer lugar. Grande parte deles não evoluem, não saem do lugar, e isso acaba influenciando toda a sociedade japonesa. E para finalizar a obra, nós temos o capítulo final focado no próprio Atsuhiko Nakamura, o autor do livro documentário. E ele fala aqui como ele entrou nessa área de cuidadoria de idosos e como ele teve a ideia de escrever o livro. E também a interação dele com algumas pessoas que ele entrevistou neste livro, inclusive alguns dos homens que tem histórias aqui. Virgem Depois dos 30 é uma obra extremamente interessante, necessária para o povo japonês e que nós todos deveríamos ficar extremamente felizes por ter sido publicada aqui no Brasil pelo Pipoque Nankin, porque esse mangá precisa ser lido por mais pessoas para que todos nós entendamos melhor o que alguns países passam. Como o nosso país tem problemas diferentes dos outros. Virgem Depois dos 30 é com toda certeza um dos melhores mangás publicados no Brasil em 2019. Então, se você não teve curiosidade, se você achou que não seria interessante, que não valeria a pena, esquece. Essa é uma obra que é necessária para quem gosta de cultura japonesa no geral, para quem quer entender como é o Japão. E agora eu quero saber de vocês. Já leram Virgem Depois dos 30? Ficaram interessados? Vão comprar? Não deixe de comentar tudo isso aí embaixo. E se você ficou interessado mesmo e já tem certeza que vai comprar, não deixe de comprar pelo link aqui do canal que eu vou deixar na descrição, beleza? Ajuda muito. Se não tivesse os links da Amazon, o canal provavelmente não existiria mais. Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente se encontre nos próximos. E não deixe de dar aquele seu like, aquela sua curtida. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Beleza, gente? Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau!